né, o Dia dos Pais. E essa palavra pai é uma palavra pequenina, né? Ela tem apenas 3 letras, P-A-I, mas é uma palavra muito profunda, porque, irmãos, ela nos remete ao próprio Deus, porque Deus, quando nos salvou, Ele não quis apenas se revelar a nós como um Senhor e nos tratar como servos, né? Ele não apenas quis dizer: olha, eu vos salvei para que sejais meus servos e eu seja o vosso Senhor. Não, Ele nos diz algo muito mais profundo: eu vos salvei para que sejais meus filhos e eu seja o vosso Pai, né? É algo muito mais profundo, né? Quando a gente fala de servo ou de serviço, nós estamos falando daquilo que nós fazemos, estamos falando daquilo que nós podemos fazer para Deus. Mas quando nós falamos de filiação, vai mais além. Nós estamos falando da natureza do próprio Deus em nós. Deus não apenas quis compartilhar conosco as coisas externas que Ele criou e colocou à nossa volta, até mesmo o céu de glória que está preparado para nós na eternidade. Ele não quis apenas que nós partilhássemos das coisas criadas por Ele para a nossa realização, para a nossa felicidade. Ele quis que nós partilhássemos dele próprio, da sua natureza, do seu caráter, dos seus princípios, do seu espírito. Por isso Ele nos chama de filhos. Salvação não é apenas um passaporte para o céu. Salvação é a condição de nos ligarmos com aquele que nos salvou, na condição de filhos para sempre. Amém? E nessa noite nós vamos pensar, né, sobre essa questão da paternidade, de sermos pais. O texto que Deus colocou no meu coração está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Fala da parábola, uma das parábolas mais lindas para mim, né, que é a parábola do filho pródigo. Eu gosto muito dessa parábola e hoje eu quero estar falando sobre o que nós podemos aprender com o pai do filho pródigo, né? Mas enquanto vocês se localizem na Bíblia, vá achando em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Irmãos, ser pai ou ser mãe, né? Exercermos paternidade, maternidade é uma experiência maravilhosa. Eu vejo assim, toda vez quando nasce um bebezinho, você vê ali os pais olhando assim, falando: esse nariz é meu, essa boca é minha, essa sobrancelha aqui é da vovó, é do vovô. Aí você começa a encontrar coisas que são suas naquele ser que foi gerado por você. E isso é maravilhoso, irmãos. É você ver em quem foi gerado características de quem gerou, daquele que gerou aquela criança, né? Então você olha nos olhinhos ali da Luísa, você vê um pouco dos olhos da Thaísa. Você vê que tem parentesco nessa situação mesmo, tem sangue ali, né? Talvez o Gabriel e a Isadora estão ali, né, olhando para essa nova criança, identificando ali as características de cada um nessa nova filha, né, que Deus deu a eles agora, né? Eu acredito que nessa situação Gabriel levou desvantagem. Acredito que dessa vez a vantagem está toda para o lado da Isadora, né? Porém, na primeira foi ao contrário, né? Você olhava para a Heloísa, Ctrl+C, Ctrl+V, Gabriel, né? Em muitas coisas. Mas é assim. E agora a Luana e o Rodrigo estão também aí com a Sara, né? Que é uma mistura muito bonita nessa criança que nasceu agora, que parece que pende mais para o lado da Luana, né? A impressão que a gente tem é essa. Mas sermos pais é algo maravilhoso, é uma bênção dada por Deus, né? Através do ato sexual, da relação sexual, irmãos, nós temos a capacidade de gerar uma nova vida. Por isso que isso tem que ser feito com toda a responsabilidade. Por isso que isso tem que ser feito dentro de um relacionamento blindado e construído dentro de uma visão de família. Não pode ser feito de qualquer forma, né? Porque senão nascem crianças aí que vão crescer sem pai, que vão crescer sem mãe, que vão crescer cheias de trauma. Irmãos, muitas crianças hoje vivem revolta na vida, vivem situações de depressão na vida, porque foram geradas por pessoas que não tinham compromisso com o ser pai ou compromisso com o ser mãe. Só queriam desfrutar daquele ato, do prazer daquele ato, sem parar para pensar que aquele ato, ele não apenas gera prazer, ele gera vida, ele gera uma outra vida.
E hoje nós precisamos, como povo de Deus, trabalhar em nós essa consciência e permitir que através de nós essa consciência ela seja trabalhada lá fora, nas pessoas que estão lá fora, né? Nós que estamos aqui temos que pensar na figura, na imagem de um pai cristão. Quando a gente pensa na figura de um pai, é um pai cristão. O que é um pai cristão? É um pai que serve a Cristo. O que é uma mãe cristã? É uma mãe que serve a Cristo. É dentro desse contexto que nós temos que conceber o ser pai e o ser mãe. Então eu quero pensar aqui um pouco com os irmãos, lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, vou estar lendo, sobre esse pai, o pai do filho pródigo, o que ele pode nos ensinar nessa noite sobre essa questão. Então diz assim, vou ler o texto para que os irmãos estejam assim situados sobre o texto, e assim a gente vai discorrer sobre aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Diz assim, versículo 11, e disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ou tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém, meus irmãos? Queridos, a imagem de um pai que corre ao encontro de um filho, a quem não vê há anos, abraça e beija aquele filho. Pense nessa imagem, irmãos. O que me chama a atenção assim, muito nesse texto é essa imagem. A imagem de um pai que não sabia aonde aquele filho estava, que não sabia como aquele filho estava, que não tinha ideia de quando aquele filho voltaria ou se voltaria para a sua casa, mas um pai que nunca abandonou, irmãos, no seu coração a fé de que um dia aquele filho voltaria. Ou seja, eu imagino que todos os dias ele ia para aquele lugar e ele ficava ali esperando aquele filho voltar, até o dia que isso aconteceu. E ele não perdeu tempo, ele foi lá e abraçou aquele filho, beijou aquele filho e trouxe aquele filho de volta para a sua casa. Irmãos, essa imagem para mim é muito marcante. Esse pai, que é aqui que representa o pai do filho pródigo, e pródigo eu já expliquei aqui em uma outra oportunidade, pródigo quer dizer desperdiçador. O filho desperdiçador, o filho egoísta, o filho egocêntrico, o filho que desperdiça as coisas que recebe. Esse filho desperdiçador, ele tinha um pai que o amava. Essa foi a sua salvação, né? Um pai que não deixou de amá-lo. E eu vejo, irmãos, que muitas coisas esse pai nos ensina. E a primeira lição que esse pai nos dá nessa noite é que nós, como pais, e eu vejo aqui que temos muitos pais, né? Nós, como pais, nunca devemos desanimar diante dos erros, dos fracassos dos nossos filhos, quando nós estamos fazendo a nossa parte. Amém? Vou repetir: nós, como pais, nunca devemos desanimar
diante dos erros, dos fracassos dos nossos filhos, quando nós, como pais, estamos fazendo a nossa parte. E eu quero dizer com isso, para mim e para você nessa noite como pai, nós devemos fazer a nossa parte. Amém, pais? Devemos fazer a nossa parte. Irmãos, às vezes você vai pensar, o meu filho está pisando na jaca, está se desviando, está se afastando. Não importa. O importante é que você esteja fazendo a sua parte. Faça a sua parte. A sua parte é a sua parte. A parte do seu filho é a parte do seu filho. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, nós olhamos aqui e vemos um pai que ele é o retrato de um pai que fez a sua parte. Nós não encontramos nada na palavra de Deus que nos diga que esse pai foi um mau pai, que ele foi um pai relapso, que ele foi um pai que não esteve presente na vida do seu filho. Pelo contrário, eu percebo aqui, irmãos, olhando para esse pai, que esse pai, com certeza, ele foi um pai presente, ele foi um pai amigo, ele foi um pai companheiro, ele foi um pai amoroso, ele foi um pai dedicado a ensinar os seus filhos a andar nos caminhos certos, para que ele não caísse em situações de fracasso, de derrota na vida. Eu estou aqui, irmãos, dizendo isso para construir na nossa mente a imagem ou um perfil de um pai que faz a sua parte. E eu acredito, irmãos, piamente que esse pai aqui, ele retrata a figura de um pai que fez a sua parte. Um pai que talvez, irmãos, no momento que o filho estava lá no campo, cuidando das ovelhas, ajudou o seu filho, no momento que o seu filho talvez caiu, se machucou, aquele pai pegou aquele filho no colo, levou para casa, cuidou dele, amparou, sempre esteve ao lado do seu filho, enfim, fez tudo aquilo que um bom pai faz para cumprir o seu propósito de ser pai na vida de um filho. Porém, aquele filho, mesmo assim, errou e mesmo assim caminhou em direção ao fracasso. Mesmo aquele pai fazendo tudo certo, mesmo aquele pai fazendo a sua parte como deveria ser feita, aquele filho errou, aquele filho fracassou. E aí eu quero dizer para você, pai que está aqui, muitas vezes você fez a sua parte e o seu filho errou, seu filho se desviou dos caminhos que você ensinou para que ele caminhasse neles. O seu filho, ao invés de caminhar em direção à vitória que você queria, ele caminhou em direção a uma situação de fracasso, talvez na sua vida sentimental, moral, né? Enfim, ele não caminhou para a direção que você esperava. E isso foi a experiência desse pai, a experiência do pai do filho pródigo. Eu acredito que aquele pai fez tudo para que aquele filho acertasse na vida, mas aquele filho acabou errando. Aí eu digo para você, se você de certa forma sente que vivenciou ou está vivenciando essa situação na sua vida, eu quero dizer para você, pai, não desanime, creia que tudo aquilo que você plantou no coração do seu filho de bom, para que pudesse ser construído nele um caráter espiritual e moral aprovado por Deus, tudo aquilo que você plantou na vida dele, tudo aquilo que você inseriu na vida dele, vai frutificar, e no momento certo, quando frutificar, aquele filho vai se levantar da condição em que ele se encontra e vai voltar para os caminhos do Senhor. Amém? Por que eu digo isso, irmãos? Porque foi isso que aconteceu aqui. O filho errou, o filho deu cabeçada, o filho se desviou, o filho se afastou do pai, o filho deu as costas para o pai, o filho não deu valor aos ensinamentos do pai, mas no final, aquele filho voltou para casa, reconstruiu seus relacionamentos quebrados, voltou de onde ele não deveria ter saído. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, quero trazer uma mensagem de esperança para você. O mundo no qual nós vivemos, ele trabalha para nos ajudar a sermos pais, ou para dificultar nós sermos pais segundo a visão de Deus? Ajudar ou dificultar, irmãos? Dificultar, irmãos. Nós vemos um mundo que trabalha para dificultar a nossa missão de sermos bons pais. Um mundo que trabalha na nossa vida constantemente para colocar um rótulo em nós de pais ausentes, de pais irresponsáveis, de pais desatentos,
de pais insensíveis, de pais que não têm tempo para os seus filhos. Esse é o rótulo que o mundo quer colocar nos pais nos dias de hoje. E eu quero dizer para vocês, isso só vai acontecer se você permitir, porque a responsabilidade, irmãos, de sermos pais que vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos, não está no mundo, está nas nossas mãos, não está nas mãos da mídia, não está nas mãos dos educadores do mundo, está nas nossas mãos em Cristo Jesus. Eu posso ser um bom pai para o meu filho, e ninguém vai me impedir de cumprir essa missão. Amém? Eu tenho que dizer isso para mim mesmo. Irmãos, nós temos que assumir, nós pais temos que assumir esse compromisso de fazermos a nossa parte em amor, ou por amor à vida dos nossos filhos. Eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte. Ah, mas meu filho pode se desviar, pode se afastar, pode, mas você fez a sua parte. O duro é quando o seu filho se perde, se desvia, vai para o mundo, vai para as drogas, né? Vai para caminhos de destruição espiritual e moral, e aí você tem que amargar no seu coração aquele sentimento de culpa, porque você tem que associar a condição que o seu filho se encontra à sua atitude de não ter feito a sua parte. Agora, quando você fez a sua parte, você fez tudo o que deveria fazer, você orou pelo seu filho, você orientou o seu filho, você se fez presente na vida do seu filho, e seu filho errou, você coloca a cabeça no travesseiro e dorme, porque você pode dizer para você mesmo todas as noites: ele se perdeu por enquanto, mas eu estou em paz porque eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Irmãos, porque filho não é uma conta matemática como 2 e 2 são 4, né? Cada ser humano é uma sentença, né? Nós fazemos e devemos fazer tudo pelos nossos filhos, mas chega um momento em que eles vão decidir o rumo de suas vidas, e quando chega esse momento, nós não temos como fazer nada, porque a autonomia, a palavra autonomia significa que a pessoa agora dirige os seus passos. Quando chega esse momento da autonomia, aí é que nós vamos ver, irmãos, o que vai acontecer, né? Então, por amor aos seus filhos, você deve fazer a sua parte, primeiro, sendo amigo do seu filho. Você tem que dizer para você mesmo: se existe alguém que tem que ser amigo dos meus filhos, ou do meu filho, esse alguém sou eu. Se existe alguém nesse mundo que tem que sentar com meu filho, ou com os meus filhos, para conversar, para a gente tratar de assuntos relacionados à vida emocional, às questões emocionais, aos problemas sentimentais, aos dilemas da vida. Se existe alguém com quem ele tem que sentar para falar sobre essas coisas, para desabafar sobre os seus problemas, essa pessoa tem que ser eu. Tem que ser eu. Eu tenho que ser essa pessoa, né? Então tem muito pai que é pai, mas não é amigo. Tem muito pai que é pai, mas não é amigo dos seus filhos. Às vezes você tem que deixar de fazer determinadas coisas simplesmente para ser amigo dos seus filhos. Jogar uma bolinha junto, sabe? Entrar no mundo do seu filho, participar com o seu filho das situações que ele está envolvido. Isso é ser amigo, porque o amigo é aquele que está junto daquele que quer ser seu amigo, né? Compartilhando das suas situações, das situações importantes da sua vida. E nós precisamos fazer isso. E a questão da amizade, ela é tão séria, e ela é tão pertinente, irmãos, que o próprio Senhor Jesus, ele insere a amizade na relação com os seus discípulos. Quando você vai lá no Evangelho de João capítulo 15, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Jesus estava dizendo assim: eu não quero apenas ser um parceiro de fé de vocês, eu não quero apenas ter uma relação de fé com vocês, eu quero ter uma relação de amor que se transforma em amizade. E o amigo é aquele que dá a vida pelo seu amigo. Então Jesus, ele diz o que ele está disposto a fazer como amigo dos seus discípulos: estou disposto a dar a vida por vocês. Só que ele também coloca para os seus discípulos o que ele espera deles: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
Então Jesus não negocia, né? Quer ser meu amigo? Faz minha vontade. Quer ser meu amigo? Faz o que eu quero, faz o que eu estou mandando, porque tem momento que eu não vou pedir, tem momento que eu vou mandar, né? E você tem que fazer isso por amizade. Irmãos, quando nós temos amizade com Jesus, não é difícil fazer o que Ele quer, não é difícil fazer o que Ele manda, porque Ele é nosso amigo. Agora, quando nós não estamos bem com Jesus, a gente não está assim numa relação de amizade muito legal, Jesus pede ou manda, a gente não faz, porque a amizade não está fluindo. Irmãos, nós precisamos ser amigos de Jesus. É dentro da relação de amizade que a reciprocidade ela fica fácil de ser exercida. Quem precisa obedecer, obedece. Quem precisa entregar a vida, entrega. Por quê? Porque existe amizade. Existe amizade. Nós precisamos, irmãos, fazer a nossa parte em amor ou por amor aos nossos filhos, sendo os educadores dos nossos filhos. Amém, queridos? Precisamos educar. Educar tem a ver com formação de caráter, tem a ver com formar o caráter que a pessoa vai ter, que será construído na vida daquela pessoa. E para construir caráter, nós temos que ensinar os nossos filhos a valorizar princípios e valores como fidelidade, lealdade, integridade, honestidade, santidade, justiça. Irmãos, porque são esses valores que formam o caráter, né, da gente. Se nós não sabemos ser fiéis, se nós não sabemos ser justos, se nós não sabemos exercer integridade nos nossos relacionamentos, se nós não sabemos exercer lealdade nos nossos relacionamentos, com certeza o nosso caráter será um caráter que não será um caráter forte, firme, íntegro e aprovado diante de Deus. Então nós precisamos mostrar para os nossos filhos esses valores, primeiro, vivendo o que nós pregamos. Fala para o seu irmão, é preciso viver o que se prega. Preciso viver o que se prega, irmão. Por que hoje muitos filhos não acreditam nos pais? Porque os pais pregam uma coisa e fazem outra. Irmãos, eu não sou perfeito, não tenho nem perfeição só no céu, né? E com certeza eu glorifico a Deus porque eu tenho 3 filhos: Gabriel, o mais velho, que está aqui, o Mateus, que está ali, Davi, que está lá no fundo. Graças a Deus estão bem casados e muito bem casados, com noras maravilhosas. Já saiu netinha aí, né? 2 aí já estão trabalhando firme em neta, o 3º está descansando, mas daqui uns dias pode ser que apareça alguém na jogada aí, né? Mas fica tranquilo, viu, Davi? Fica, né? Não precisa apressar as coisas. Mas, irmãos, com certeza, em alguns momentos eu devo ter falhado com os meus filhos. Eu devo ter errado com eles em alguns momentos. Porque eu não sou perfeito. Talvez em alguns momentos eu fui rude demais. Ou, enfim, eu agi de maneiras que entristeceram o coração deles. Com certeza, teve momentos assim. Mas com certeza teve momentos bons. Teve momentos que, vamos dizer assim, o conteúdo positivo foi maior que o negativo. Por que eu digo isso? Porque todos estão na presença de Deus hoje. Todos estão servindo a Deus, né? Todos estão adorando ao Senhor, estão fazendo a vontade de Deus. Então, ou seja, de alguma maneira, eu acredito que Deus me deu graça para acertar mais do que errar. Porque quando a gente se torna pai, não existe um manual de ser pai. A gente fica preocupado assim, geralmente a gente pensa assim: se a gente tem problemas com os nossos pais no passado, porque às vezes, muitas das pessoas que estão aqui sofreram com os erros dos seus pais, sim ou não, irmãos? E aí você fica preocupado em não passar para frente, ou não cometer os mesmos erros com os seus filhos. Você não quer que eles vivam o mesmo sofrimento, a mesma dificuldade que você vivenciou com os erros dos seus pais, né? Então todos nós somos falhos. Hoje somos pais, mas um dia nós fomos filhos. Ninguém é perfeito, mas a gente procura fazer o melhor possível com o conteúdo, com o conhecimento que a gente tem. Só que uma coisa eu sempre disse para os meus filhos, com os erros que eu tenho, com as falhas que eu tenho, eu disse: ame a Deus acima de todas as coisas. Eu disse para os 3:
O Senhor tem que estar acima de tudo, amor a Deus acima de todas as coisas. Primeiro Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, tudo tem que ser primeiro para Ele, Ele tem que vir em primeiro lugar. E isso, irmãos, eu procurei demonstrar para eles nas pequenas coisas. Às vezes, quando a gente viajava ali para o sul, teve uma época das vacas gordas, em que eu fui gerente de banco, os irmãos lembram disso, que eu pastoreava também. A gente tinha um pouco mais de condição financeira de sair mais. Então a gente ia ali a gente gostava de ir para o sul ali, Santa Catarina, ali para aquelas praias ali. E quando a gente ia com os meninos pequenininhos, a gente aproveitava os momentos, a gente curtia os momentos juntos, mas chegava aquele final de semana assim, eu falava, onde é que tem uma igreja? Onde é que tem uma igreja? Aí minha esposa até falava para mim, só falta você querer pregar, né? Você vai chegar na igreja e vai querer pregar. Falei, se o pastor for doido de me chamar, né, eu vou pregar, né? E eu já ficava ali, sabe, pensando, se alguém me chamar, se eu for numa igreja hoje, e alguém, o que eu vou pregar, Jesus? Eu já ficava assim falando com Jesus antecipadamente, estava de férias, curtindo, mas, irmãos, por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque, por mais que a gente fique longe da nossa congregação local, a gente nunca está longe de Deus. Deus está com a gente onde a gente está. O meu Deus não é o Deus do templo, o meu Deus é o Deus da vida. Ele vai comigo aonde eu vou. Eu estou em Campo Grande, Ele está comigo. Se eu for para Camboriú, Ele está comigo. Se eu for para o Sul, Ele está comigo. Então a alegria de poder servir a Deus com o dom que Ele me deu, porque eu aprendi a pregar a palavra, então eu tenho alegria em pregar a palavra. Então o que acontece? A gente pode brincar, a gente pode se divertir, a gente pode curtir a natureza, tudo isso é bom demais, mas o coração queima por servir a Deus. E isso eu procurei passar para meus filhos, porque eles também são vocacionados, né? O Gabriel é vocacionado na música, o Mateus é vocacionado na música, e agora está seminarista, entendeu que Deus tem um chamado para ele também na palavra, né? E enfim, o Davi também está vocacionado ali na mídia, né? Tem um chamado muito diferenciado também na parte de oração, libertação, essas coisas. Vejo que Deus vai começar a trabalhar isso na vida dele. Então, se a gente for falar de música, o Gabriel toca baixo, o Mateus toca bateria, o Davi toca fogo no diabo, enfim, todos tocam alguma coisa, né? Mas toca, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós, irmãos, eu vejo assim, eu sempre procurei passar para meus filhos que amar a Deus envolve ter paixão por aquilo que você pode fazer para Deus. O coração tem que arder, né? Arder por servir a Deus, arder para estar na casa de Deus. Irmãos, eu ficava às vezes de férias assim, eu às vezes até ligava, minha esposa falava, você não vai ligar para alguém lá, né? Porque ela fica me monitorando, né? Porque dá vontade de voltar, dá vontade de estar aqui, dá vontade, sabe? Então, por mais que você areje a cabeça e tal, o seu coração está ali, o seu coração está em servir a Deus, naquilo que Ele te mandou fazer. Então o que eu digo para você, amar a Deus tem a ver com tratar com amor e zelo o seu ministério. Quem tem ministério aqui? Ame aquilo que Deus te deu para fazer. Se Deus te deu uma viola na tua mão, um contrabaixo, uma bateria, uma guitarra, um microfone, ame fazer aquilo. Faça para o louvor da glória de Deus. Não permita que isso seja um fardo na sua vida. Não permita que você venha para a igreja, eu vou ter que cantar hoje, vou ter que tocar hoje, vou ter que pregar. Não, irmãos, eu vou ter que tocar hoje, eu vou ter que pregar hoje, né? Sabe, deixa essa alegria tomar conta do seu ser, né? Então, amar a Deus tem muito a ver com isso. Amar a Deus, irmãos, tem a ver com a maneira como nós vivemos a nossa vida na relação com o próximo. Sabe, você não pode passar a perna no próximo, você não pode mentir para o próximo, você não pode maltratar o próximo. E eu acredito que os meus filhos nunca me viram levando vantagem em cima de ninguém, agindo com desonestidade para levar vantagem em cima de ninguém, né? Eles já me viram perder para fazer a vontade de Deus, mas não querer me aproveitar de alguém para tirar vantagem financeira. Então as coisas, os valores
que nós como pais temos que passar para os nossos filhos, a gente tem que passar acima de tudo vivendo o que a gente quer passar. Porque tem pai que fala assim: ah, meu filho não gosta de igreja, e você gosta? Ah, meu filho não gosta de ler a Bíblia, mas ele já te viu lendo a Bíblia? Você gosta de ler a Bíblia? Ah, meu filho não gosta de oração, mas e você? Ele já te viu orando? Na visão dele, o pai dele é uma pessoa que gosta de orar, né? Mas também tem aquele pai que diz: pastor, meu filho não gosta de orar, e eu oro. Eu sou uma pessoa de oração, ele já me viu orando. Meu filho não gosta de ler a Bíblia, mas ele me viu lendo a Bíblia. Amém. Você está fazendo a sua parte. Você está fazendo a sua parte. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que você está fazendo vai ter fruto. Vai acontecer algo na vida desse jovem. Vai acontecer algo na vida dessa jovem. Por quê? Porque você está fazendo a sua parte. Irmãos, nós vivemos num mundo que ensina para os nossos filhos que ter relação sexual à torta e à direita pode. Nós vivemos num mundo, irmãos, que ensina aos nossos filhos que beber pode, fumar uma maconha pode. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo que ensina os nossos filhos, os nossos jovens, que se você tiver alguma relação sexual e não quiser ter a criança, abortar pode. Tudo pode. O mundo ensina que tudo isso aí pode. Só que nós temos que dizer para os nossos filhos que, como cristãos, isso não cabe na nossa vida. Nada disso pode para nós. Porque nós servimos a um Deus que ama a vida. Nós servimos um Deus que não aceita nada que macule o templo do Espírito Santo. Nós servimos um Deus, irmãos, que não quer que a gente viva emprestando o nosso corpo para todo mundo, porque Ele quer que a gente case. Ele quer que a gente tenha um casamento com uma pessoa e viva ao lado daquela pessoa e constitua a família com aquela pessoa, mas que a gente não fique doando o nosso corpo para qualquer um, porque a gente tem necessidades sexuais. Ah, irmão, toma um banho gelado, ora, né? Põe o joelho no chão, faz jejum, dá o seu jeito, né? Mas faz a vontade de Deus prevalecer na sua vida. Nós precisamos entender que educar os nossos filhos é uma responsabilidade nossa. Às vezes a gente pensa assim: ah, ouvir a palavra a gente vai na igreja, lá o pastor vai lá abrir a Bíblia, ele vai pregar a palavra para nós. Irmãos, quando você abre a Bíblia lá em Deuteronômio 6, do versículo 6 em diante, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e falarás dela assentado em tua casa, andando pelo caminho, e colocarás elas como testeiras, e nas vergas das suas portas ensinarás aos teus filhos. De quem era a responsabilidade de pregar a palavra no passado para os filhos? Do pastor, irmãos? De quem que é? Dos pais. Mais especificamente, do pai. Porque o pai foi constituído sacerdote dentro do seu lar. O pai foi constituído sacerdote. Irmãos, isso não ficou preso no Velho Testamento, não. Isso ainda está em vigor, né? Essa questão de pegar a Bíblia, sentar em casa e pregar a palavra para os nossos filhos ainda está vigente para os dias de hoje. A Bíblia diz que os filhos daqueles que servem a Deus são como flechas na mão do valente. O valente, irmãos, sabe o que ele fazia com as suas flechas? Ele guardava na aljava. Muitas vezes você tem que guardar os seus filhos. Você tem que guardar os seus filhos da corrupção do mundo. Você tem que guardar os seus filhos dos programas imundos do mundo. Você tem que guardar os seus filhos daquilo que as redes sociais muitas vezes estão lançando na mente dele, no coração dele, para desvirtuar a mente dele, ou até mesmo para lançar uma seta maligna aqui na mente dele. Porque, irmãos, não sei se vocês sabiam, mas tem um grupo de satanistas na internet que eles trabalham só para pegar jovens em joguinhos. Porque existem aqueles joguinhos que você joga com outro lá do outro lado, abre-se um grupo, né? E aí você fica jogando com pessoas que você nunca viu. E teve um dia, Davi, quando ele morava em casa ainda, que ele entrou num lance desse aí,
E aí, só que o Davi, graças a Deus, ele sempre foi um filhão, assim, 10 nesse sentido. Tudo ele vinha e falava para mim. Falou: pai, parecia um cara lá no jogo. Lá o cara falou que é satanista. Na boa, assim, falou que ele é satanista e tal. E começou a conversar com todo mundo. E eu falei: sai fora. Falei: já era, né? Você não está mais nesse grupo, irmãos. Então, tá ali, ó, sabe? Enquanto você está trabalhando, enquanto você está desatento, enquanto você está mexendo, tem um satanista falando com o seu filho pela internet, né? Tentando pegar a mente dele, tentando entrar no coração dele. Isso, irmãos, o inimigo, ele não brinca de destruir vidas. O inimigo, ele não brinca de ser diabo. A gente que brinca de ser crente, né? O inimigo, ele não brinca de destruir ou de trabalhar para destruir pessoas. Nós é que muitas vezes cochilamos. Então, eu estava atento. Por quê? Todas essas situações, lá em casa sempre tem batalha espiritual, irmãos. E quando essas coisas acontecem, eu perco o sono, eu não durmo. Deus é maravilhoso que Deus também não me deixa dormir, né? Alguma coisa aconteceu de errado, meu sono vai para o espaço. Aí eu fico lá, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, olhando para o teto, né? Senhor, com quem foi dessa vez? Mostra para mim qual filho, para onde que eu tenho que caminhar, né? Aí Deus vai dando uns direcionamentos para mim entender o que está acontecendo. Muitas vezes é assim, irmãos. Mas a gente tem que cuidar dos nossos filhos. E as minhas noras são como minhas filhas. Cuido delas do mesmo jeitinho, né? Então, queridos, temos que cuidar dos nossos filhos, né? E glória a Deus por essa oportunidade que Deus nos dá. A flecha na mão do valente, ela tem que ser guardada, amém? Mas a flecha na mão do valente, ela também precisa ser polida, ela precisa ser limpa, porque às vezes a flecha, ela fica suja. E aí o que o valente faz? Ele limpa a flecha, para ela não ficar pesada, para ela não ficar suja. E muitas vezes, queridos, nós temos que limpar o coração dos nossos filhos, da sujeira que o mundo coloca no coração deles. E o que a gente usa para limpar o coração dos nossos filhos, irmãos? A palavra de Deus, porque ela é como uma água. À medida que você vai falando, ela vai limpando, ela vai... Então você tem que sentar muitas vezes e ministrar na palavra. A palavra limpa, a palavra purifica, né? Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, santificar é limpar. Santificar é tirar o pecado da vida da gente e nos tirar do pecado. Então, quando nós ministramos a palavra, nós estamos imprimindo santificação na vida de quem está ouvindo, né? A palavra de Deus, ela santifica quem ouve ela, né? Porque você começa a ficar incomodado quando você começa a receber a palavra, você começa a avaliar os seus caminhos, né? Então a palavra, ela tem esse poder nas nossas vidas. Amém, irmãos? Está todo mundo me acompanhando aí? Essa é a primeira lição que nós aprendemos com o pai do filho pródigo, que nós não devemos desanimar diante dos erros, do fracasso dos nossos filhos, quando fazemos a nossa parte. Faz a sua parte e descansa, que Deus vai fazer a dele. Amém? Irmãos, segundo, nós aprendemos com o pai do filho pródigo que precisamos ter paciência para esperar que os nossos filhos aprendam fora de casa com seus erros aquilo que nós não conseguimos ensinar dentro de casa. Tem coisas que nós não vamos conseguir ensinar para os nossos filhos dentro de casa. Às vezes existem situações que eles vão ter que aprender aonde? Fora. Tem que aprender fora. Aquele filho, irmãos, diz a palavra de Deus que ele pediu a sua herança, ele pediu a sua parte, ele pegou todo o seu dinheiro, ele foi para o mundo. E à medida que ele se afastou da casa do pai, ele começou a declinar, ele começou a empobrecer. Chegou uma seca na terra, e todo o dinheiro que ele tinha, ele perdeu. Ele foi à ruína. Ele foi a uma situação de extrema pobreza, ao ponto de querer se alimentar de comida de porcos, das bolotas que os porcos comiam. Imagina um ser humano chegar a uma situação dele querer comer comida de porco. E o pai dele permitiu que ele passasse por tudo isso.
Aí talvez alguém fale, mas pastor, aquele pai não podia ter amarrado aquele filho em casa, aquele pai não podia ter impedido aquele filho, porque ele sofreu demais. Irmãos, tem momentos em que a gente não tem como impedir ninguém. Era necessário que ele fizesse as suas escolhas, mesmo que elas fossem erradas, né? E aí tem coisas que não adianta. O filho só vai aprender à medida em que ele se deparar com as situações, e através das situações ele passar a experimentar frustração, perda, para que ele possa, irmãos, cair em si. Irmãos, ele entrou numa situação de sofrimento e de aflição. Só que no meio, presta atenção no que eu vou dizer, no meio do sofrimento e da aflição, ele cresceu. Vou repetir, no meio do sofrimento e da aflição, ele cresceu. Ele cresceu. Muitas vezes, você precisa passar por uma aflição para crescer. Por que a aflição, às vezes, ela nos faz crescer? Porque quando nós temos tudo fácil, a gente recebe tudo de mão beijada, a gente não valoriza. Quando a gente recebe tudo com facilidade, a gente não dá valor. A gente também não se esforça, porque está tudo tranquilo, está tudo bem, eu tenho tudo que eu quero. A gente não se esforça, a gente não busca mais, a gente não se preocupa em avaliar os caminhos do nosso coração. Por quê? Porque está tudo bem. Por que eu vou avaliar os meus caminhos se está tudo bem? Por que eu vou olhar para dentro de mim e ver onde está o meu erro se está tudo bem? Está tudo bem. Mas quando a aflição chega, quando o problema chega, quando a aflição chega com força na nossa vida, irmão, o crente ora, o crente busca, o crente começa a olhar para dentro do seu coração e avaliar os seus caminhos, aonde é que eu estou errando, onde é que eu estou falhando. A aflição, ela tira você da acomodação, porque muitas vezes nós estamos acomodados no erro, aí a aflição vem e tira você daquela acomodação, e faz você encontrar valores que você não tinha antes, mas a aflição coloca aqueles valores no seu coração, e dentro daquela aflição, aquele jovem encontrou um valor que é muito importante, e Jesus valoriza muito isso, na minha vida e na sua, que se chama o valor da humildade. Humildade para reconhecer que estava errado. Só reconhece quem está errado quem é humilde. Só reconhece que erra quem é humilde. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos passar por uma aflição. Por quê? Porque sem a aflição, o nosso coração é duro, orgulhoso, nós somos cheios de nós mesmos. Eu quero fazer isso e ninguém me segura. É assim que a gente age. Mas vem a aflição e quebra a gente, quebra a dureza do nosso coração, quebra o nosso orgulho, quebra o nosso tupete, e faz a gente reconhecer que nós precisamos ser humildes e reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros. Aquele jovem, ele foi conduzido à humildade, e através da humildade ele foi reconhecendo as suas falhas, os seus erros, ele foi avaliando a sua vida. Ele disse para ele mesmo: na casa do meu pai os empregados têm pão. Ele começou a avaliar, irmãos, como era bom estar na casa daquele pai, porque lá até os empregados comiam bem. Irmãos, aquele pai não era um pai qualquer, ele tinha empregados, ele tinha servos. Com certeza aquele jovem, ele era rico, ou ele foi rico, e aí ele vai à miséria. Ele começa a reconhecer: meu pai é um bom pai. Sabe o que ele vivencia no meio da aflição? Ele vivencia, irmãos, o reencontro do amor pelo seu pai. Ele reencontra na aflição o amor pelo seu pai que ele havia perdido. Porque, irmãos, aquele filho, se você analisar a atitude dele, ele pediu a herança dele em vida, e ninguém recebia herança em vida. Herança só se recebe quando o pai morre. Sabe o que isso quer dizer? Que ele matou no seu coração o seu pai. Ele só pensou no dinheiro.
ele só pensou na grana, ele só pensou na riqueza que ele poderia ter daquele pai, mas ele não pensou no pai. Só que quando ele estava naquela situação, ele não estava mais pensando em dinheiro, ele não estava mais pensando em riqueza, ele estava pensando no pai. A aflição devolveu para ele o amor pelo seu pai. Aquele filho, ele reconheceu que ele foi ingrato com o seu pai, e agora ele precisava se arrepender e voltar para aquele pai. Quando eu olho para essa situação, irmãos, eu penso que essa história do filho pródigo, de certa forma, ela retrata a minha situação e a sua na nossa relação com Deus como pecadores. Porque o nosso Deus, como Pai, Ele é bom demais. Ele nos dá saúde, Ele nos dá vida, Ele nos dá emprego, Ele nos dá sustento, Ele nos livra, irmãos. Quantos livramentos Deus te dá todos os dias, Ele te protege. Mas muitas vezes, como aquele filho, nós somos ingratos, damos as costas para Deus e vamos caminhar em direção aos desejos egoístas do nosso coração. Só que o nosso Deus, como aquele Pai, Ele está de braços abertos, esperando eu e você nos voltarmos para Ele. Apesar dos nossos erros, Ele está de braços abertos, esperando que a gente se volte para Ele, porque Ele nos ama. Quando existia aquele ministério diante do trono, eu lembro que uma canção foi feita em cima dessa história do filho pródigo. Uma canção que dizia assim: filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar, quero te abraçar. Filho meu, não desisti, os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem para mim. É isso que Deus está esperando, irmãos, muitas vezes de nós, que a gente corra do pecado em direção aos braços dele, que a gente corra dos nossos fracassos, que a gente corra, irmão, das nossas desilusões, que a gente corra, irmãos, dos nossos erros, em direção a Ele, porque Ele está pronto a nos abraçar, porque Ele é Pai, amém? Ele é Pai. Irmão, se tem alguém que é Pai de verdade, é o nosso Deus. Ele diz: vocês, sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quem é o pai que quando o filho pede pão, ele lhe dá uma serpente? Se vós sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que é perfeito, não vos dará o que vós necessitais? Em outras palavras, Deus está dizendo: se vocês são falhos como pais, mesmo assim sabem tratar bem os seus filhos, eu que sou perfeito, sei tratar muito melhor os meus filhos. Eu quero dizer para você, Deus ama a tua vida. Ele não quer que você viva preso a algum pecado, algum erro, algo que está te afastando dele. Amém, igreja? Em último lugar, esse Pai nos ensina que nós devemos saber acolher com amor e graça o filho que se arrepende e volta. Aquele pai, ele estava esperando o filho voltar, e ele tinha todo o direito de jogar no rosto do filho os seus erros, sim ou não, irmãos? Ele tinha todo o direito de dizer: filho, você gastou todo o dinheiro que eu trabalhei, eu suei para ganhar esse dinheiro, e você irresponsavelmente pegou todo o meu dinheiro, e não foi pouco, gastou, perdeu tudo. Esse pai podia ter dito isso, irmãos, mas ele fez isso? Ele fez isso? Não. Sabe o que ele fez? Ele só foi correndo, abraçou aquele filho e beijou. Ele não deu nem tempo daquele filho falar. Aquele filho falou: pai, peguei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. E aquele pai falou: filho é sempre filho. Filho é filho. Filho é filho. Você não vai deixar de ser filho porque você errou. Você não vai deixar de ser filho porque você fracassou. Filho, uma vez filho, sempre será filho.
tragam a melhor roupa. Não traga uma roupa qualquer, traga a melhor roupa. Traga sandálias para os seus pés. Traga o anel. Eu quero que coloque um anel no dedo do meu filho, porque ele é meu filho. Eu quero dizer para você, querido, existe um Deus que muitas vezes sofre com os nossos erros. Existe um Deus que muitas vezes vê o seu reino ser prejudicado por causa dos nossos erros. Mas quando a gente se arrepende e se volta para Ele, Ele não nos dá qualquer coisa, Ele nos dá o melhor. Ele nos dá o melhor. Ele pega o melhor e entrega para nós. Fala: filho, você não precisa me explicar nada. Eu sei que o que você passou já te ensinou. Eu sei que o que você enfrentou já te ensinou. O que eu quero agora não é o que você perdeu. Eu não quero os seus bens. Eu não quero aquilo que você tem. Eu quero você, meu filho. É isso que esse Deus diz para nós. Ele não quer o que você tem, Ele quer a sua vida para Ele. E se existe alguém que sabe acolher com graça e com amor, é esse Deus na nossa vida. Ele é Pai, e Ele é o referencial perfeito de Pai, que nós precisamos ser. Então nessa noite, eu quero deixar essa palavra no coração de vocês, e eu me emociono aqui porque, irmãos, não tem como se emocionar ao falar desse Deus e desse amor tão grande que Ele tem pelas nossas vidas. Ele vai além das nossas expectativas. Então eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento.